boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de desenvolvimento profissional e na série Memória Escolar, um programa ao vivo que vai ao ar às terças-feiras a cada 15 dias. E esse é um bom espaço para você que quer receber orientações e subsídios, caso queira desenvolver projetos para a preservação da memória e do patrimônio histórico escolar aí na sua escola. O programa de hoje vai ser dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, um bate-papo com a convidada. No segundo, uma interação no chat. O Diógenes vai fazer a moderação aqui ao vivo e a Solange vai estar lá acompanhando no chat, no aplicativo. E no terceiro bloco, como sempre, a apresentação da história de uma escola da rede. E para o bate-papo de hoje, temos uma convidada mais que especial, uma parceira nossa antiga, que é a historiógrafa Jaci Machado Baleta, que esteve vinculada na organização do acervo histórico da Escola Caetano de Campos, que está sob a nossa custódia, sob a custódia da EFAP, através do CRE, e que ela fez esse trabalho com o acervo histórico entre os anos 1990 e 2002, e atualmente realiza suas atividades profissionais no CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Unesp. Oi, Jaci, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecemos mais uma vez a sua contribuição nesse trabalho tão importante. Jaci hoje traz um tema de grande relevância para a reconstrução da história da educação de São Paulo. Por isso, o tema de hoje é Memória Escolar, uma introdução para a organização do acervo histórico escolar. Jaci, eu passo a palavra agora para você e, na sequência, entra o Diógenes na interação com o chat. Jaci, é com você. Então, eu agradeço esse convite, né, porque para mim é muito importante estar com vocês. Mais uma vez, eu tenho um amor muito grande pela Escola Caetano de Campos, porque, na verdade, eu fui a primeira pessoa, participei do resgate, né, dessa documentação, desse acervo. Então, a gente iniciou esse trabalho, assim, bem lá longe, e eu peguei um amor muito grande por esse acervo, e que também me incentivou, inclusive, a fazer, a voltar para a academia e fazer uma dissertação sobre isso, né? Porque ele é muito especial, e nessa minha fala eu vou dizer para vocês o porquê ele é tão especial, né? Então, vamos começar, pode começar a projeção. O primeiro seria, antes disso, eu quero falar uma coisa. Hoje, a gente vai ver alguns conceitos arquivísticos, porque a gente não pode organizar um arquivo sem ter conhecimento da arquivologia, que são todos os preceitos para se organizar um arquivo, né? Às vezes as pessoas acham que organizar arquivo é organizar por ordem cronológica, por ordem alfabética, e assim cometem alguns erros. A arquivologia ela tem uma técnica como a biblioteconomia, tá bom? Então, deixa eu ver. Então, então a gente vai começar Jaci, aqui. Oi. Você está conseguindo ver os slides? Não. Então, acho que você não está no modo galeria. Desculpe te interromper. Não, tudo bem. Só me conduz aonde eu tenho que abrir no modo galeria, por favor. Ali em cima tem um íconezinho que você consegue ver. Viu? Isso. Speak a galeria, achei. Ótimo, ai, que bom. Porque assim você consegue controlar o PPT, isso, né? Isso. Perfeito, Jaci. Aí agora você vai controlando e pedindo para fazer as mudanças, tá bom? Então, a gente, desculpe por tudo isso, é a primeira vez que eu estou aqui, né, cada um trabalha de um jeito, né, então a gente precisa de orientações. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai ver é um pouquinho de conceitos, né? Aqui eu tenho o conceito de arquivo, de biblioteca, de museu e de centro de documentação. Por quê? Porque, como eu falei, a gente precisa saber direitinho
como é que essas instituições trabalham. Bom, qual é o conceito de arquivo? Isso depois vocês vão ter tudo aí nos slides, quem quiser acompanha. E então, os arquivos, o que são arquivos? Os arquivos são órgãos administrativos de qualquer instituição, seja ela pública, seja ela privada e seja ela de pessoas, né? Então, tem arquivos pessoais. É uma acumulação de toda a documentação recebida e produzida por esses órgãos, né? Naturalmente. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra natural. Por quê? Conforme a instituição, a pessoa, eles vão produzindo ou tendo suas funções, elas vão produzindo os documentos, certo? Então, só que isso dentro do arquivo é uma coisa natural. Então, uma escola, ela produz uma diversidade imensa de documentos, naturalmente, porque ela tem uma função, né? Bom, a biblioteca ela trabalha com coleções de documentos, que são os livros, né? E que cada uma vai digamos assim, ela vai espelhar a necessidade daquela instituição. Então, você vê que tem uma biblioteca na faculdade de medicina, outra se for de engenharia, então são coisas muito específicas, mas são coleções. E são coleções que você vai encontrar em qualquer lugar, né? Então, não são documentos únicos como o arquivo. O arquivo você tem documentos únicos. Não pensem que cópia é documento único, não é, tá? São documentos únicos e documentos originais, tá bom? Então, a função da biblioteca, ela é principalmente de informação, né? Ela tem o seu acervo para que as pessoas se informem de coisas para a sua pesquisa. Já o arquivo, ele tem a função também de testemunho e prova, né? Bom, o museu, aí que vem eu acho assim um pouquinho conflitante as coisas, porque as pessoas acham que tudo é museu, né? O que é um museu? O museu, ele vai abrigar objetos colecionados, né, artificialmente. Então, essa é a questão. Enquanto o arquivo, ele produz documentos dentro de suas funções, ele produz naturalmente os documentos, os museus, eles vão obter coleções artificiais, né? Então, o que é isso? O documento, ele só vai ser considerado museológico depois de uma extensa pesquisa, né? Então, por exemplo, este copo aqui, né, ele é um documento, mas ele vai ter que ser pesquisado, analisado, para saber se ele é histórico ou não. Isso não acontece no arquivo, né? Porque a produção ela é natural e ela tem as funções. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a diferença entre museu e arquivo, tá? Então, o museu necessita de pesquisa para dizer se aquele objeto é histórico ou não, né? Ou ele é documento histórico ou não. Já no arquivo, todos os documentos que a instituição produz são documentos de arquivo. Eu não vou falar muito de centro de documentação, porque ele é um pouquinho complicado. Um centro de documentação, ele pode ter uma variedade de coisas. Ele pode ter até um arquivo natural, ele pode ter objetos museológicos e ele pode ter coleções também, coleções de fotografia. Então, ele não é uma instituição que produz uma documentação naturalmente. É lógico que administrativamente ele tem o seu arquivo, né? Como lá no CEDEM tem, é um arquivo, digamos assim, um arquivo de documentos que a gente trabalha no dia a dia, tá? Bom, eu vou agora mudar um pouquinho e falar sobre o que são os arquivos escolares, né?
Os arquivos escolares, pela minha experiência, são quase as únicas instituições que têm uma diversidade imensa de documentação sobre diversos suportes, né? Ele é incrível, assim. Eu conheço só outro lugar que eu visitei, na verdade, que foi um fórum, né? Onde a prova do crime ele está ligado a um processo, né? Então, é lógico, dentro do fórum você tem uma diversidade imensa de objetos, o revólver, televisão, bicicleta, isso é muito interessante. Mas, na verdade, isso é prova de um processo. Na escola é diferente. A escola ela tem essa diversidade porque na verdade, ela tem um objetivo de passar o conhecimento, e esse passar o conhecimento ele vai ser diversificado dependendo da metodologia que essa escola obter, tá? Então, ela vai ter assim, vai escolher uma metodologia, e essa metodologia vai necessitar de uma série de documentos numa variedade de suporte muito grande. Eu não sei se hoje, né, a gente está passando por um momento muito diferente, se a gente vai conseguir isso, porque as pessoas estão em casa, as aulas estão sendo por via online, então eu não faço ideia, não tenho filho pequeno para saber como é que se dá essa aula hoje, né? Mas, no caso, por exemplo, da Caetano de Campos, ela, segundo o método intuitivo, que necessitava de uma variedade imensa de suportes, de documentos mesmo, né, para que as crianças pudessem aprender. Na verdade, o intuitivo é o ver, né, é o pegar. Então, você vai encontrar, assim, considerando a metodologia, uma diversidade muito grande. Painéis, você vai encontrar até mobiliário segundo aquela metodologia de ensino. Há muito tempo eu estava em Salvador e um amigo meu me deu uma fotografia, olha que coisa interessante, lá no sertão da Bahia, olha, aquilo era tão antigo, que você passava as imagens, lembra? Uma projeção, projetor? Retroprojetor? Retroprojetor, que era um lampião, de lampião. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, gente. Eu fiquei assim maravilhada, né, com aquilo. Imagine aquela escola, né, utilizando esse tipo de material, né? Então, é um universo muito grande, muito complexo, porque às vezes as pessoas, elas também, eu acho assim, naturalmente, as escolas, pelo menos as que eu visitei, elas têm assim, têm a preocupação de montar o seu museu e acabam expondo uma série de coisas que não faz muito sentido, né? Então, caneta de um diretor famoso, sei lá, um óculos, eu já falei assim, e o perigo maior é justamente de expor documentos, principalmente fotografias e suporte papel, ata de uma ata importante que foi a abertura dessa escola, alguma coisa assim. O arquivo, ele não tem essa função, né? Isso é função de museu, de demonstrar para o público, né? Essas coisas. Então, o arquivo não tem essa função é mais na função da pesquisa. Isso é função do arquivo. Então, vocês tomem muito cuidado com isso, porque o papel, a tinta, o papel, é uma coisa muito
exposta à luz, ele acaba sendo deteriorado, tem uma série de coisas, bichinhos. Então, por favor, vocês mantenham isso bem protegido, né? Então, esse acervo que eu estou falando, que na verdade, às vezes as pessoas não sabem se colocam no arquivo, no museu, que são mais os objetos, porque todo mundo acha que arquivo é papel, não é bem assim. Então, esse tipo de material, como a Caetano de Campos tem, que são os materiais didáticos, né? Tem jogos para as crianças brincarem e ensinarem ao mesmo tempo. Eu lembro assim de um jogo muito parecido com o jogo de mico, que ele chamava assim, Com Quem Está a Bomba? Então, na verdade, era a bomba atômica, né? Você parcerava as invenções, de um lado tinha a invenção, do outro lado tinha a biografia do inventor. Eu achei maravilhoso isso, né? E aí quem ficasse com a bomba era como se ficasse com o mico, né? Então, esse tipo de objeto, não existe uma legislação nem municipal, nem estadual, nem federal, que obrigue as pessoas a preservarem. Então, como eu sempre falo, essas coisas ficam no lugar, assim, como se fosse um limbo, né? Que às vezes está dentro de um armário, sem uso, e não fazendo parte desse mundo, né, da cultura escolar. Deixa eu ver se tem mais coisinhas aqui. Acho que não. Bom, então vamos continuar. Esse aqui só foi uma separaçãozinha que eu fiz. Vamos continuar aqui na questão dos arquivos, né? Você vai. Que eu não tenho número, eu tenho todos os. Por favor, como chama? A figura do documento, o que é o documento. Vê se vocês acham no PowerPoint. Vem depois do Museu e de Centro de Documentação, logo após, bem antes disso. É o slide número 10, a partir 10. Do slide número 10. Isso. Então, o que é um documento? O documento, ele é um registro de qualquer ação humana, entendeu? Então, ele é um registro, por exemplo, como eu falei, o copo é um registro da ação humana, um banco é um registro de uma ação humana. Isso eu estou falando de um modo geral. A gente tem uma característica do museu, aliás, do documento geral. O que é o documento numa amplitude, né, de característica. Então, toda ação humana gera um documento, mas o documento de arquivo, na verdade, ele vai ser o documento, aquilo que eu já falei, ele é um registro de toda a ação, de toda a função da instituição, tá? Então, ele tem informações, né? É o slide 11, já o 11, isso. É que eu não tenho a numeração dele aqui. Então, está ali todo o documento produzido e recebido ou reunido por uma organização durante o curso da sua atuação e do cumprimento de seus objetivos, né? Essa é a diferença de documento. Ele tem uma característica também do conceito de documento, né? Ele tem um sentido só se ele for relacionado com o conjunto de documentos. Então, você tem o arquivo, se você retirar um documento dele, ele não vai
como se fala, ele não vai espelhar toda a função daquela instituição. Então, ele só tem sentido se ele for um conjunto de documentos, por exemplo, uma série chamada relatórios, né? Relatórios que o diretor tem que fazer para a Secretaria de Educação. Então, para a pesquisa, principalmente, ele só vai ter valor se o conjunto inteiro estiver preservado. Não adianta você pegar um documento ou preservar um documento daquele lá. Então, ele só vai ter valor, né, se ele for um conjunto, se ele estiver em conjunto. Uma coisa muito interessante que tem também nos conceitos arquivísticos é a questão da proveniência. O que é isso? Vou dar um exemplo outra vez da Caetano de Campos. Quando a gente mexeu na documentação da Caetano de Campos, a gente começou a perceber que tinha um conjunto de documentos que tinha o nome de uma escola, tá? E a gente ficou meio encafifado com aquilo. Pertence ao arquivo da Caetano, não pertence ao arquivo da Caetano. Então, o que significa você organizar a documentação respeitando a proveniência dele? Quer dizer, você não pode, de maneira alguma, misturar documentação de duas instituições diferentes. Nesse caso da Caetano de Campos, na verdade, ela era uma escola que ela tinha uma ligação. A princípio, a gente falou, nossa, por que esse acervo está aqui? Né? E depois a gente foi pesquisando e viu que ela era uma escola que eles chamam de escola modelo, né? Que ela era ligado às normalistas, ao ensino normal da Caetano de Campos. Então, ela realmente fazia parte do arquivo da Caetano de Campos. Mas, se, por exemplo, estou vendo o Lucas, eu não sei se ele pesquisou ou não, se ele trabalha dentro de uma escola. Digamos que essa escola exista e que, vizinha a ela, tem uma outra escola. Bom, aí a vizinha ia ser reformada, alguma coisa desse tipo, e ela pediu para a diretora abrigar os documentos dela. Tudo bem, só que aconteceu alguma coisa que essa escola deixou de funcionar e que não foi recolhido à Secretaria da Educação, porque as escolas extintas, a documentação é enviada, né, para as diretorias de ensino, né, não sei como que chama hoje. Então, digamos que ela ficou na escola. Aí, o que as pessoas podem fazer? Elas, no mínimo, o que elas vão fazer? Elas vão integrar ao arquivo da escola toda essa documentação como se fosse uma coisa só, né? E são duas coisas diferentes. Esse é o sentido da proveniência, é da onde ele vem. Você tem que respeitar a origem desses documentos. Então, você organiza a escola A separada da escola B. São duas coisas completamente diferentes. Porque, às vezes, as pessoas fazem essa junção. Vamos botar todos digamos assim, os registros ou as matrículas em ordem alfabética, misturando as duas escolas, ou então em ordem cronológica, os relatórios das escolas, né? E você nunca vai saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, isso é muito importante. Eu sempre falo assim, eu resumiria a teoria arquivística em duas coisas. O sentido, né, a proveniência e o bom senso das pessoas, né? Isso é muito importante, ter bom senso, né? Vamos ver o que mais. Então, esse sentido, essa questão da proveniência, né, o princípio da proveniência, é que a gente chama de fundo.
E quando a gente tem duas instituições no mesmo espaço, duas instituições diferentes, nós vamos ter dois fundos de arquivo, tá bom? Vamos ver o próximo slide. Fundo, isso já foi o próximo. Os valores dos documentos. Então, na geração, durante o caminho dessa escola, ou durante a história dessa escola, esses documentos eles vão mudar muito de valor. A princípio, a gente chama de valor primário aquilo que está sendo usado no momento, que é o arquivo corrente, né? Aquilo que as pessoas, os alunos estão frequentando a escola, até eles se formarem, e isso tudo que tem na secretaria a gente chamaria de arquivo corrente, que tem um valor primário. O valor secundário é quando ele deixa de servir a essa função, né? Digamos assim, passaram-se 20 anos, esse aluno já faz tempo que saiu da escola, isso vai para o arquivo permanente, que a gente chama, não me chamem de arquivo morto, pelo amor de Deus, né? Porque eles continuam muito vivos, porque eles têm informação muito importante de pesquisa, né? E isso é o valor secundário dele. Ele passa a ter um valor cultural, isso a gente chama é o tal do patrimônio cultural, que é a fase inativa deles, né? Eles não têm mais valor no arquivo corrente, mas eles vão ter um outro tipo de valor, que seria o valor histórico. E outra coisa, são os únicos documentos que, na verdade, têm legislação sobre guarda. Você não pode jogar fora, descartar, né, esses documentos. Então, a legislação brasileira, pelo que eu conheço, ela não abarca toda a produção documental de uma escola, né? A Caetano de Campos, eu sempre falo que foi assim um milagre, né? Que tudo isso tenha sido guardado, né? Porque a mudança da Praça da República para a aclimação e ali como é que chama, na Consolação, né? Até hoje eu não consigo entender essa divisão, acho que nem a própria secretaria, não sei por que houve essa divisão, né? Muito estranho. Isso também complica demais, sabe, as coisas, principalmente para quem pesquisa a história da educação ou qualquer coisa ligado à história da escola, né? Bom, como é que se avalia a documentação? A documentação é avaliada segundo a legislação. O Arquivo do Estado, hoje em dia, ele tem a obrigação, né, de guardar esses documentos e fazer a avaliação de todas as secretarias e até das universidades, né? Você não pode descartar absolutamente nada sem que estivesse relacionado ou com o aval do Arquivo do Estado. Então, se vocês quiserem saber, já existe publicação do Arquivo do Estado sobre a documentação que pode ser guardada e a documentação que pode ser descartada. Por quê? Existe uma legislação imensa, sabe, sobre isso. Mas, como eu falei, a legislação, ela cabe só a essa documentação da questão trabalhista ou da questão também dos alunos, né? Fora isso, não existe legislação. Então, como eu falei, mais uma vez, a Caetano de Campos é um verdadeiro milagre, um milagre, não sei de quem, mas né? Não é Diógenes, o Diógenes conhece bem, né? Então, quando você faz a avaliação, é um trabalho muito, muito específico, e você produz uma tabela de temporalidade que vai dizer
a temporalidade de cada documento, segundo seu tipo e sua função. É uma coisa complicadíssima. Por isso que o Arquivo do Estado já produz isso, que é para orientar as pessoas que não têm digamos, esse saber, né? Bom, depois vamos à classificação e organização. Como é que se organiza? Eu vou passar assim, muito rapidamente por isso, porque pode ser que numa próxima vez a gente consiga falar só sobre a questão de organização, como é que se organiza um arquivo, tá? É uma coisa muito técnica e, como eu falei, isso requer um saber que não é todo mundo que tem, né? E que também produz, né, uma coisa que eu falei assim, em muitos lugares, eu já peguei até em universidade, uma coisa que a gente chama de massa acumulada. O que é massa acumulada? É tudo isso que a gente vê dentro das instituições desorganizado. E que eu cheguei um dia a uma instituição que eu falei que só faltava a Joana d'Arc ali no meio, porque era uma pirâmide de documentação, né? Assim, juro mesmo, eu olhei aquilo e falei, não, parece ou uma bruxa ou a Joana d'Arc vai estar aí. Isso se chama massa acumulada. Você vai encontrar muito isso em vários lugares, porque daí é como eu estava até um dia discutindo com o Diógenes, né, as nossas experiências, e muitas vezes você encontra isso no banheiro da escola, no sótão, eu já vi sótão, eu já vi porão, arquivo sempre, eu já falei, tem dois lugares comuns de você achar arquivo, ou é embaixo, no porão, ou é em cima, no sótão, né? E em alguns lugares, no banheiro. Eu já achei, assim, documentos valiosíssimos no banheiro, como como é que chama? Umas cadernetas da Comissão Geográfica Geológica, que começou no fim do século XIX, né? Por conta das pessoas não saberem o que aquilo significava, né? Então, esse quadro eu acho que a gente podia passar, né? Que daí a gente vai ter uma oportunidade de... Eu acredito que depois a gente possa fazer mais uma coisa, mais uma vez, assim, sobre sua organização, tá? O que eu quero falar agora... Jaci. Oi. Jaci, Sim, me meu perdoe, bem. mas eu acho que o slide 20, eu sei que você pediu para passar, mas eu acho que seria interessante só para dar uma ideia para os educadores, para os profissionais na área da educação, terem uma ideia, esse organograma estrutural, né? Sim, ótimo. Isso aqui é só um modelo, tá, gente? Porque é o início de como você organiza um arquivo. O que você vai precisar saber? Primeiro, a trajetória da escola. É o levantamento de toda a legislação que criou essa escola, que modificou essa escola. E a gente vai construir uma coisa chamada organograma, que eu aposto que quase ninguém tem isso, nenhuma escola tem, que é justamente as funções dessa instituição, né? Ele pode ser estrutural ou funcional. Esse é estrutural, é pela estrutura, é o diretor, vice-diretor e os organismos embaixo, os conselhos e tal. E se for pela função, é o que o diretor faz, o que cada conselho faz. Então, tem duas maneiras de fazer esse organograma. A organização do arquivo, na verdade, ela tem que espelhar justamente o organograma da instituição. Por isso que eu falei, não é por ordem alfabética, não é por ordem cronológica que você vai organizar a documentação, mas sim a partir da estrutura ou da função que ela tem. Isso eu acho muito interessante, porque você
por meio da legislação, eu não lembro se eu cheguei a fazer isso com a Caetano de Campos, porque quando ela foi criada, ela era uma coisa, e na trajetória ela foi se modificando. Então, você tem que ter praticamente o organograma de como ela era, porque você vai ter uma série de documentação nesse arquivo, desse arquivo histórico, e também documentação mais recente. Então, é interessante você ter o organograma de quando ela foi criada e o organograma de como ela é hoje, né? Só assim você vai espelhar a trajetória dessa escola, né? Mais alguma coisa, Diógenes, que eu deixei de fora? Eu acho interessante esses destaques que você está colocando, Jaci, porque eles apresentam também uma dica para os educadores, os profissionais das escolas, pensarem a organização dos seus acervos, né? Isso. De como eles querem partir, devem partir. Então, você que está com... porque eu não estou enxergando os slides, mas tem um slide que é justamente quando eu falo depois do modelo de ficha de inscrição, eu dou aqui uma série de etapas de como você organizar aquilo que eu chamei de massa acumulada, tá? Vê se você consegue, depois da fotografia da higienização, vê se você consegue achar. Depois dessa, isso aqui é para as pessoas terem uma ideia do que pode ser encontrado no acervo. Esse aqui são fotos da Caetano de Campos. Veja bem que esse estereoscópio, todo mundo fala em 3 dimensões, né? 3 dimensões, isso aqui é do século XIX. Então, você já tinha fotografia tridimensional. Ali é um quadro geográfico e depois os móveis da biblioteca infantil. Por quê? Eles são feitos de acordo segundo a metodologia aplicada nessa escola. Então, você vê o tipo de cadeira, o tipo de mesa e a postura que essas crianças vão ter. Por isso que isso é interessante ser guardado, né? Parece coisa de museu, não parece? Mas não é, tá? Isso aqui faz parte do arquivo da Caetano de Campos. Depois disso, vem, acho que a higienização, Diógenes. Por favor, Jaci, no slide 27. Slide 27. Isso, essas etapas são etapas que a gente faz durante a organização do arquivo. O diagnóstico, geralmente, é você entrar no lugar e ver o que tem lá dentro, né? Fazer um levantamento, quantas pastas, quantas caixas, se tiver tempo, abre as caixas, as pastas e anota isso. Você vai ver o estado do arquivo em geral. Isso eu estou falando quando não é organizado, isso é para se organizar. Então, essa etapa do diagnóstico é esse levantamento de como está o arquivo, de como a escola foi criada, a legislação que criou, entendeu? Tudo sobre a escola. Na verdade, é um pequeno histórico da escola, né? A higienização que a gente faz é uma outra etapa onde a gente vai tirar, até tem ali alguns, a anterior a essa. Volta ao slide. Ó, isso aqui são apetrechos, digamos assim, que a gente usa para fazer a higienização das coisas, dos documentos.
Essas escovas maiores são para coisas maiores. Os pincéis menores são pincéis que a gente usa para documentos mais delicados, como papel, fotografia, né? Vocês estão vendo também uma figura que a pessoa que está fazendo essa higienização, ela tem que estar com os tal do EPI, né? Que são esse equipamento de proteção individual, luvas, máscara, avental, às vezes até óculos de proteção, porque você às vezes não sabe de onde que vieram esses documentos, né? Às vezes tem arquivos que estão tão degradados que você sente até o cheiro do xixi do rato, sabe? Então, isso é muito importante de você estar protegido, né? Contra essas coisas. Praticamente é isso. Hoje em dia, para proteger os documentos depois da higienização, a gente, quando tem dinheiro, usa papel neutro, que é um papel não ácido, né? Porque ele não vai passar absolutamente nada para o documento, mas hoje em dia eu falei assim, tem como é que você faz a coisa com dinheiro e sem dinheiro, o pobre e o rico, né? Quando você recebe financiamento e você pode comprar, você compra, sim, papel neutro, que é caro, você compra uma caixa também de papel neutro, que é cara, para você terem uma ideia, ela chega a custar, acho que mais de R$ 100 uma caixa, tamanho ofício, onde até o papelão é neutro, né? Então, não existe, assim, quase condição da gente trabalhar com isso sem ter um financiamento muito grande. Hoje em dia, como eu estava falando, a gente sabe que o papel sulfite para impressora a laser, ele é neutro. Vocês podem olhar quando comprarem ali, veja que ele não é ácido. Esse papel, como ele tem 2 tamanhos, eu já usei muito, né? Tem o A3 e o A4. Acho que o A3, que ele é maior, né? Você pode dobrar ele e fazer uma pastinha. Então, vocês podem, com certeza, usar o papel sulfite hoje em dia, que ele é muito, ele dá muito certo, tá? E caixa, pasta, poliondas, né? Poliondas é o que a gente também tem usado. E pincel não custa muito caro, né? Pincel de pintura mesmo, gente, porque tem o pincel macio, tem o pincel mais grosso. Então, eu muitas vezes fui na loja de pintura e escolhi os pincéis, né, os mais macios para fazer isso. Outra coisa que eu acho muito perigoso é mexer com higienização de fotografia. Vocês não podem esquecer que a fotografia ela é química pura, química pura. Então, qualquer intervenção que você fizer, você pode sim degradar aquela fotografia. Então, não mexam. O muito é passar assim um cotonete de algodão para dar aquela limpadinha de poeira, né? Então, vocês tomem muito cuidado com essas duas coisas, fotografia e qualquer audiovisual, eles têm assim, eles são químicos e são muito difíceis de você fazer a higienização, tem que ser uma higienização técnica mesmo, com pessoas que entendam disso, senão você pode perder muito. Depois da higienização, a gente faz a identificação, tá? Tô indo com tempo, Diógenes? 5 minutos, Jaci, mas pode voltar para o slide 27, para a produção. O slide 27, por favor. Isso. Essas são as etapas que eu deixei. É lógico que estão descritas aqui, assim, simples, mas são coisas que demoram muito tempo, são etapas que precisam desses materiais, né?
Então, eu acho bom que depois alguém até que possa falar sobre essa questão de conservação e preservação também possa vir aqui dar umas dicas, né? Umas dicas mais pobres, né? A gente fala sem preconceito, tá, gente? É que a gente não tem dinheiro mesmo, vai fazer o quê, né? Muitas vezes a gente tem que recorrer a essas coisas, né? Porque não adianta falar, olha, compra o papel tal, papel, sabe? Não tem jeito, nem nós, assim, sabe? Na universidade, que a gente faz muito projeto de financiamento exterior, muitas vezes a gente não consegue esse tipo de material, né? Então, eu acho melhor coisas assim mais caseiras e, como eu falei, sempre tendo bom senso, né? Então, essa parte de higienização e identificação você identificar a função desse documento e o tipo, relatório de atividades, tarará, tarará. Você está aqui falando sobre o tipo de documento e sobre a função dele, né? E para vocês verem, isso demora muito tempo, requer muitas pessoas, né? Então, vamos fazer tudo aliás, primeiro não deixar degradar, né, isso, para chegar nesse ponto de interferir no documento, né? A classificação, você vai ver como é essa classificação, segundo o organograma, que função esse documento está dentro do organograma, quem produziu, né? E a classificação, ordenação, né? Por a ordem desse documento, segundo também o organograma, a sinalização e armazenamento é isso que eu falei. Vai pôr em pasta, vai pôr em caixa, você tem que sinalizar o que tem dentro daquela pasta, dentro daquela caixa, tá? E a descrição e elaboração dos instrumentos de pesquisas, que são, na verdade, hoje em dia a gente usa muito instrumentos de pesquisa como os guias, inventários, mas hoje em dia a gente pode usar um Access que dá muito certo, né? Quem puder, né? Porque, veja bem, a quantidade de documentos que você tem para descrever é muito grande. Então, nada mais do que um programinha de computador muito fácil que qualquer um faz, que é um Access, né? E, na verdade, daí tem as figuras só, né? Eu acho que por aí, né? Eu acho que tá bom, né? Eu sou um pouco anárquica, gente, porque eu sou mesmo assim, sabe? Eu já se Fui está criada ótimo. assim. Eu só peço, deixa eu só falar assim. Peço para a produção passar os slides rapidinho, do 29 ao 32, se você puder fazer um rápido comentário. Tá. Então, essa é a minha paixão. Esses são os documentos, né, que você pode encontrar nos acervos escolares. Veja bem, eles são da Caetano de Campos, mas eu acredito que em muitos das escolas você pode encontrar. Você tem aqui o áudio, né? Isso, você tem o regulamento da biblioteca. É que está tão pequenininho. Lê você, então, vai, Jorge, porque para mim está muito pequeno. Muito obrigado, Jaci. O regulamento da biblioteca infantil Caetano de Campos é um livro, é um encadernado, né? Temos um jogo, a Jaci falou aquele da bomba nuclear, nós temos um jogo pedagógico de francês, de fração, e também até um mobiliário, né? Que é um carrinho da biblioteca infantil. Pode passar outro slide, por favor. Olha, esse de fração é de matemática, né? Que é para a criança aprender frações, né? Então, é a torta. E aqui nós temos, Jaci, aquilo que frequentemente é colocado como documento, né, de acervo, mas nós vimos que o conceito de documento é muito mais amplo, né? Então tem aqui o livro de mérito, diploma
do aluno, a ata de inauguração dos móveis da biblioteca infantil. Pode mudar mais um slide, por favor. E aquilo também daquela linha que a gente logo identifica, né, como documento, né, histórico, mas que, na verdade, tudo isso faz parte. O livro de matrícula e o livro de... dois livros de matrícula, né, de datas diferentes. Né? Ô, Jaci, eu quero agradecer. Pode colocar o próximo slide, que tem o contato da Jaci, né? A Jaci, ela é da Unesp, do Centro de Documentação em Memória. Memória da Unesp. Por isso que eu falei... Oi, deixa eu só explicar. O que é o Centro de Documentação em Memória da Unesp? Nós, lá na Unesp, temos esse centro que guarda, né, documentação dos movimentos sociais do Brasil. Então, isso é muito interessante, porque, geralmente, os documentos desses movimentos sociais, eles nunca são preservados. Por quê? Porque são movimentos, né? Por isso que eu falei assim, que eu sou muito anárquica de tanto trabalhar com esses documentos e com esse pessoal, né? São documentos diferenciados, porque não existe, eles não são institucionalizados, não existe hierarquia, entendeu? Então, todo mundo faz todo mundo faz tudo, sabe como é que é? E isso, dentro da arquivística, digamos assim, é uma novidade, sabe, você trabalhar com isso. Porque você quer não, a escola, ela é institucionalizada, ela tem uma legislação, né? Ela tem uma hierarquia, ela tem legislação, então é muito fácil, né, você conseguir organizar isso, diferente dos movimentos sociais. Estou fazendo propaganda também porque as pessoas, às vezes pesquisadores também se interessam por esse tema, que é interessante e que realmente, por legislação ou por eles serem movimentos, não se guarda isso. A gente também fez essa coisa de salvar isso, sabe? Porque então, senão estaria lá no limbo, né, Diógenes? Jaci, essa que é a grande paixão mesmo nas escolas, trabalhar com o acervo da escola, né? Eu queria agradecer a todos que estão participando, né? Agradecer muito à professora Solange Maia Merlini, que é do CRE Mário Covas, que está se comunicando conosco através do chat. Agradecer também a participação dos professores e professoras Idenir, Rita Rosa, Eric Nunes, Helena Lopes, Cleide, Raquel Marcos, Eliana Estela, a Carmen, a Silvia da Escola Terezinha Sartori Mauá, o Silvio Luiz da Silvia Portugal, a Selma, a Deise de Paula da professor Paulo da Costa Panchacon, da diretoria de Itapevi. E também agradecer... eu estou aqui em Santana do Parnaíba. Já citaram Santana do Parnaíba. Estou no interior. Também agradecer ao professor Frederico, que ele é de matemática, da DE de Campinas, Escola Moacir, Moacir Diretoria Leste. Ele foi formado na Caetano de Campos, de 61, né? Turma de 63. Ele é neto do maestro Frederico de Chiara, que até também teve ligação. O Jaci, a professora Gisele Viana deu muitas risadas e adorei a Joana Dark no meio. Então, a gente quer agradecer, quer muito entrar em contato com o professor Frederico, você teria muito que contribuir. Porque, veja, Jaci, a questão que se coloca aqui só a escola centenária deve se preocupar com o seu arquivo. A escola nova, uma escola nova, como que ele deve fazer? Ou nem deve se preocupar? Porque no meio dessas documentações, independente de ser escola nova ou escola velha, tem documentações que ainda não são de divulgação pública, né? Então, fala um pouco para a gente sobre essa questão das escolas novas, por favor, Jaci. Tá. Muito bom, muito bom. Porque a gente acha o quê?
que história é coisa velha, né? Coisa de antigamente, que passou, né? As pessoas não percebem que nós estamos fazendo a história hoje, né? E que a gente chama de história presente, né? Que se você não guardar hoje, não vai ter nada, absolutamente nada, que conte alguma coisa no futuro, certo? Então, por isso que eu acho assim, que a legislação é que a gente, assim, no nosso país, a gente é muito difícil, sabe, essa questão de legislação, de documentação, de patrimônio histórico, porque parece que eles põem tudo no mesmo saco. Não é. Então, por exemplo, nas escolas, você encontra essa variedade de documentos em suportes, digamos, em suportes diversos, como móveis, né? E você não vê a legislação se preocupar com isso. Ela se preocupa, como eu já falei, com o quê? Com a questão trabalhista, né? E com a questão, como eu vou chamar isso? Da questão do aluno, né? Quer dizer, você tem que ter a documentação do aluno. E só, né? Então, o resto você pode fazer o que você quiser, jogar fora, né? Jogar fora. Então, eu acho que se você tem que pensar no hoje, organizar as coisas hoje em dia, preservar, arrumar um lugar limpo, né? Onde você ponha a documentação que você não usa mais, que sai do arquivo corrente e vai para o arquivo, como se fala, que não é inativo ainda, semi-inativo. Inativo é quando ele é histórico, né? Quando ele é permanente. Você tem essa legislação, sabe? Você sabe o que você pode guardar e o que você pode até jogar fora, mas por que nunca tem um lugar limpo, eu falo assim, sempre limpo, onde você possa guardar essas coisas que você está produzindo hoje, né? Porque se você colocar no sótão, no porão, daqui a 50 anos, isso desapareceu, né? Então, não vai existir esse passado, não vai existir esse passado. Se você não guardar hoje e não... como que se fala? Se você não guardar e não preservar o que você faz hoje, não vai ter futuro, né? Vai ter esquecimento, não vai ter nada, absolutamente nada. Essa é a importância, sabe, do fazer hoje, da história presente. A escola hoje, ela tem uma história, ela está sendo um agente histórico, né? Então, é hoje, gente, que nós temos que guardar, né? Isso é muito interessante, Jaci, porque pensar o papel dessa instituição, qual é a missão dessa instituição, né? As suas competências, quais são os seus registros, né? Quem guarda esses registros, né? Quem disponibiliza esses registros? Então, avaliar tudo isso para pensar nessa questão da memória da escola. Da escola. E da então, história, né? Oi. Oi, fala. Não, eu quero agradecer você. Você vai voltar na parte final com a Maria Cristina, tá, gente? Mas quero agradecer muito a sua participação, o seu empenho, viu? Meu amor por isso. Seu amor. E que eu acredito, Jaci, que esse amor é compartilhado por muitos educadores da sua escola específica, né? Da sua escola específica. Por exemplo, a professora Maria de Fátima disse: ótimas orientações de resgate do acervo escolar. E realmente aí cabe a palavra resgate, né? Porque quando está se perdendo, a gente resgata. A memória a gente não resgata, porque não traz como era do passado, né? Então a palavra resgate não... Espero que não precise resgatar, né, Diógenes? Espero que esteja lá quando precisar, né? A professora Rosângela e a professora Roseli elogiaram muito a apresentação. Que bom, a professora Lucelena
né? Excelente orientação. O professor Sérgio Augusto, de Taboão da Serra, parabéns pela exposição. O professor Edson Parra, um ótimo dia, bênçãos de luz e paz a todos. Ao senhor também, professor. A gente quer agradecer a todos que estão conosco, mas continua, não acabou, né? Especialmente agradecer a produção também e os tradutores e intérpretes em Libras. Cristina, eu passo a palavra. Obrigada, Diógenes. Obrigada, Jaci. E a interação do chat foi muito interessante, né? Que bacana que o pessoal gostou. Eu acho que vale a pena ressaltar que essa é só um pouquinho, né? Uma amostra do que a gente pode falar. Então, 1h30 de programa é muito pouco para a gente discutir um tema tão sério, tão importante, tão complexo, né? Então, é importante a gente deixar claro que aqui não é um curso, né, não é uma palestra, é um bate-papo para a gente trazer, assim, dicas importantes, pontos de atenção para quando a gente quer desenvolver projetos de preservação lá na escola. Eu queria só fazer uma observação num momento que eu fui visitar uma de nossas escolas, e aí eu pedi para conhecer o arquivo da escola, e aí a escola conseguiu classificar. Você quer conhecer o arquivo morto ou mortíssimo? Então, ela ainda tinha 2 arquivos mortos, né? Mas isso é muito natural, e essa cultura de falar arquivo morto é muito difícil de acabar, né, Jaci? Isso vem de longa data, mas eu acho que a gente não pode desistir, a gente continua falando sobre o arquivo, que ele é vivo, né, ele permanece vivo, ele é consultar, ele está ali para ser consultado, né, o tempo todo. Então eu acho que valeu muito a sua contribuição de hoje. O nosso arquivo, o nosso acervo hoje tem mais de 40 mil itens, né, e reunidos, ele não está totalmente, né, a gente não tem todo o acervo da Escola Caetano de Campos, porque muita coisa se perdeu ao longo dos anos, mas eu acho que a gente tem um número significativo e importante para contar a história da Caetano de Campos, né? Eu vou pedir para que você continue aí com a gente mais um pouquinho, Jaci, tá? Que a gente entrou agora no 3º bloco para contar a história de uma escola da rede. Só que hoje a gente vai contar a história de uma escola diferente. A escola de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação de São Paulo, que é a nossa querida EFAP. E essa escola foi escolhida exatamente por conta da temática de hoje. Se queremos reconstruir a história institucional, depois então, se a gente tem intenção de reconstruir a história institucional, eu acho que depois dessa sua apresentação, vale muito a pena ouvir o que o Lucas tem aí para contar, porque é um trabalho que começou recentemente na EFAP, tá? E aí fica muito clara a importância de reunir e organizar esse acervo histórico escolar. A escola de formação, ela está vinculada à Secretaria da Educação, é uma escola de formação de professores, mas é uma escola, né? E que está começando a organizar esses acervos, né? E, às vezes, a escola tem muito acervo, mas está, assim, todo espalhado pela escola. Às vezes, ela não tem praticamente nada, ou porque ela é muito novinha, ou porque já se perdeu muita coisa também, né? E se ela é muito novinha, está aí um grande motivo para começar do jeito certo, como você já falou, né? E a EFAP, como eu falei, já iniciou esse trabalho, essa trajetória recentemente, né? Nós temos algumas informações sobre como começou a história da EFAP, mas não temos ainda tudo isso reunido em um arquivo, em um acervo, né? Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir muitas informações, né? Seja através de entrevista, através da história oral, de outros registros documentais, enfim. E eu vou chamar o Lucas agora, que ele faz parte da nossa equipe, da EFAP, para fazer um recorte sobre essa história da EFAP, que é a escola escolhida de hoje. Aí depois a gente volta a conversar um pouquinho. Lucas, é com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Cristina, Diógenes, Jaci. É um prazer estar aqui hoje, passando essa tarde com vocês. Vamos falar um pouco sobre o registro de memória institucional da Escola de Formação. Inaugurado em 2005, a EFAP ainda não se chamava EFAP, e sim Centro de Formação e Capacitação André Franco Montoro,
A missão desse centro era formar e capacitar os professores da rede pública estadual paulista. Era uma instalação, um centro, que funcionava junto à antiga SEMP, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Essa coordenadoria viria a se tornar CEGEB, é hoje a COPED, nossa Coordenadoria Pedagógica. Esse centro de capacitação, ele havia surgido da necessidade de informar os professores para a docência. Portanto, a missão já era a formação continuada dos professores. Mesmo naquela época, em 2005, o Centro de Formação e Capacitação André Franco Montoro já contava com uma importante ferramenta para chegar às mais de 5.300 escolas públicas estaduais, que são as tecnologias de videoconferência. Para isso, esse Centro de Formação e Capacitação utilizava já a plataforma de estrutura tecnológica educacional, com foco na formação continuada. Plataforma essa que a EFAP viria a incorporar em 2009, a Rede do Saber. Em 2009, tivemos um marco importante. O Centro de Formação e Capacitação se tornou a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores. Essa reestruturação deu status para a EFAP como uma coordenadoria. Esse ato foi por força de um decreto assinado pelo então governador José Serra. Nessa época, o patrono da escola, Paulo Renato Costa Souza, ele era o secretário de Estado da Educação. Em 2011, Paulo Renato falece e a escola incorpora seu nome, tornando-o patrono da EFAP, o homem que idealizou e trabalhou para concretizar o que hoje é a nossa escola. Essa é a EFAP, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. É aqui que os profissionais realizam cursos, desenvolvem suas habilidades e potencializam suas aptidões profissionais. Notadamente o QM, quadro do magistério, os professores, né? O QAE, o quadro de apoio escolar. E, por fim, o QSE, o quadro de servidores da educação. Para tanto, os servidores contam com uma estrutura física com mais de 8.030 metros quadrados de área útil, contendo salas de aula, estúdios, entre outras instalações. Nosso prédio fica na rua João Ramalho, em Perdizes, São Paulo, onde já funcionou uma antiga fábrica de brinquedos. Essas instalações são fundamentais para que os colaboradores tenham o máximo proveito quando realizam os cursos aqui na EFAP. Vamos dar um salto agora para 2020, durante a gestão do atual secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Foi criado o Centro de Mídias. Trata-se de uma iniciativa inédita que tem como objetivo contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta de uma educação de qualidade gratuita a todos os alunos. Educação esta mediada por tecnologia, de forma inovadora, visando ampliar os horizontes do ensino tradicional. Nesse sentido, a EFAP vem trabalhando junto com esse time, o Centro de Mídias, para cumprir a principal missão institucional da SEDUC, oferecer educação básica gratuita a todos os alunos da rede. A Secretaria, inclusive, quando lançou seu planejamento estratégico em julho de 2019, ele vai de 2019 até 2022, a SEDUC colocou como um de seus objetivos promover um salto de qualidade do ensino, em busca de resultados que permitissem à rede paulista figurar entre as mais avançadas do mundo até 2030. Foi com essa visão que a SEDUC lançou o Centro de Mídias. Hoje essa plataforma conta com 2 canais digitais, abertos e um aplicativo, e eles permitem acesso a diversos conteúdos para professores, profissionais e estudantes da rede pública estadual de ensino. Por fim, gostaria de comentar que, para este trabalho de registro de memória institucional, as equipes que recuperam e registram a memória
contam com as seguintes fontes: entrevistas com colaboradores que presenciaram essas mudanças, informações obtidas por meio da internet, sites oficiais, institucionais, tá? Relatórios também produzidos e publicados pela EFAP, os nossos chamados relatórios anuais. Eles visam contemplar as principais ações do ano e dar um status de infraestrutura predial, algo que periodicamente vem sendo adaptado e atualizado. Registros documentais como fotografias, projetos arquitetônicos, relatórios, aqueles que eu citei, os anuais, e até mesmo visitas ao acervo histórico da Escola Caetano de Campos, que hoje está sob custódia da EFAP por meio do CRE, o Centro de Referência em Educação Mário Covas. Essas visitas são uma referência e dão subsídios para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Este trabalho de redescobrimento do passado nos ajuda a entender melhor o presente. Eu gostaria agora de pedir, por gentileza, que passássemos aos nossos telespectadores algumas imagens da nossa escola. Essa é a EFAP, a fachada do prédio. Fica na rua João Ramalho, temos uma entrada também pela rua Diana, que é o nosso estacionamento. Essa captura é do nosso pátio. Esse pátio arejado tem sido bem estratégico nesse momento. Temos algumas salas de aula aí. Elas estão adaptadas para receber as equipes do Centro de Mídias. Pode passar para a próxima. Mais uma imagem do nosso pátio, capturando aí parte do nosso mezanino. Temos ali em cima algumas salas de trabalho, a sala da coordenação. Essa é uma captura ainda do pátio, contendo um registro fotográfico histórico, que é um dos itens aí que compõem o acervo histórico. Muito obrigado. Passo a palavra agora. Muito bem, Lucas. Parabéns pela apresentação, foi ótimo. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu tenho certeza que já a gente vai ter aí uma história maravilhosa, mais completa. Claro que não se encerra, né? Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir muitas informações bacanas. Eu quero agradecer também o João Freitas, que é diretor do DELOG, que é o departamento do Lucas, pelo apoio na apresentação da história da EFAP, que ele trouxe aqui hoje, né? Não posso deixar de agradecer também o Marcelo Jerônimo, que é o diretor, o coordenador da EFAP, que apoia o trabalho nosso de preservação da memória, por isso que a gente tem esse espaço aqui no canal de desenvolvimento profissional. E eu espero que esse encontro de hoje seja assim, um estímulo para que vocês que estão nos assistindo fiquem também motivados, assim como o Lucas, para iniciarem e continuarem o trabalho de pesquisa e de organização de acervos na escola de vocês. Não é um trabalho para ser desenvolvido em um único projeto, que se esgota em uma semana, em um mês ou em um ano, né? É um trabalho de longo prazo. Nós do CRE, do Núcleo de Memória, até hoje, em cada entrevista nova, em cada documento lido, relido, em cada documento recebido, ainda estamos redescobrindo informações preciosas sobre a Caetano de Campos. Recentemente, descobrimos informações maravilhosas a partir de uma entrevista com uma professora, que é a professora Clarinda, que passou a frequentar constantemente o nosso acervo e trazendo informações do período que ela dava aula na Caetano. Só tivemos que parar por conta da pandemia e não deu mais para recebê-la presencialmente. Mas você vê, até hoje ela nos traz informações assim super importantes. Até a organização do acervo histórico não está pronta. Como eu falei, a gente está aí com mais de 43 mil itens, é um acervo que cresce, não cresce assim, numa grande, não cresce muito, ele cresce pouco ainda, mas ainda cresce, porque a gente ainda recebe doações de alunos, de professores, de pessoas que passaram pela Caetano de Campos, uma vez que as pessoas percebem o quanto existe de cuidado, de preservação desse acervo,
Então, essas pessoas que passaram pela Caetano se sentem motivadas também em fazer essas doações. Então, é um acervo que vem crescendo recentemente ainda um pouco mais. E está em processo, assim como o NEFAP. Então, você vê, depois de tantos anos, olha, a professora Jaci começou lá atrás a organização desse acervo, estamos em 2021 e esse acervo ainda está em processo de organização. E não vai parar, né? Ele vai continuar ainda por muito tempo. E na IFAP, como o Lucas falou, não vai ser diferente, né? E a equipe do DELOG tem aí uma jornada muito longa pela frente e a gente está aqui para apoiar em tudo que for necessário, né? Porque somos uma equipe. E assim como na escola de vocês, também vocês vão ter uma jornada muito grande, tá? Mas é muito gratificante, né, Lucas? Gratificante porque em cada etapa existe a construção de conhecimento, novos contatos, estabelecemos novas relações com a comunidade do entorno, porque agora começa uma grande pesquisa também, por exemplo, na IFAP, do que era esse prédio, né, o que acontecia aqui na comunidade antes de ser EFAP, né? E, além de toda a comunidade de alunos e funcionários que passaram pela escola em anos anteriores. Vai ser muito legal quando começar esse processo de entrevistas, por exemplo, de pessoas que passaram pela escola de formação lá atrás. Eu, por exemplo, como professora, desde das minhas primeiras formações aqui, também ainda não era escola de formação, foi lá atrás. Né? Quer dizer, eu estou há 30 anos no magistério, então eu passei por essa etapa de formação quando ainda não era EFAP, né? Então, é muito legal a gente poder fazer parte dessa história também. Quando vocês começarem essas entrevistas, as pessoas também vão sentir muito orgulho de poder contar como foi essa passagem pela EFAP, né? E, além de gratificante, eu acho que vale a pena pensar também que nós estamos contribuindo para a reconstrução da história da educação de São Paulo. Né? A IFAP, por exemplo, dialoga com a Caetano de Campos. Por quê? A Caetano de Campos também foi uma escola de formação de professores, né? As duas fazem parte da história de políticas públicas de formação de professores. Então, esse é um pedacinho que elas dialogam em muitos outros pontos, mas esse é um muito interessante. Bom, e para você que tem interesse em continuar, mas não sabe por onde começar, entre em contato com a gente. Tá? Então, a gente pode ajudar vocês a começar esse trabalho. Eu vou pedir para a produção colocar o PPT do CRE, por favor. E aí, se vocês tiverem um interesse, hoje já se mostrou algumas imagens aí do nosso acervo, e se vocês têm um interesse de conhecer um pouco mais sobre esse nosso acervo histórico, da Caetano de Campos, acesse o site que a gente colocou aí no PPT. Aí vocês vão ter algumas imagens do nosso acervo. Se vocês querem orientações sobre o programa Memória Escolar, por onde começar esse trabalho de pesquisa, também existem alguns vídeos de orientação, alguns documentos de orientação também. E se você quiser agendar um horário para pesquisar no acervo, vamos esperar a pandemia passar, aí vocês podem mandar um e-mail lá também para o Núcleo de Memória cre@educacau.sp.gov.br, que a gente vai ajudar no que for necessário, tá bom? Bom, a gente está chegando aí ao fim já do nosso encontro, né? E queria agradecer mais uma vez Lucas, João, Diógenes, a Solange, que ajudou aí no trabalho lá no chat com as interações. E eu queria chamar você, Jaci, para algumas considerações finais aí, por esse dia, por esse encontro maravilhoso que você proporcionou para nós. Bom, sabe, eu fico muito emocionada quando eu falo assim da Caetano de Campos. Nem eu estudei lá, mas foi um tipo assim de experiência, sabe, muito rica, e foi aí que eu, saindo de movimentos sociais e de prefeituras que eu trabalhei, assim, né, eu fui para esse campo da escola. E eu acho assim, que é uma coisa assim, maravilhosa que o que eu podia falar? Para as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, que estão querendo começar, olhem no seu entorno. Essa escola serve a uma comunidade, entendeu? E é muito interessante você trazer essa comunidade para a escola. Eu tive uma experiência lá na Caetano, não sei se eu posso falar muito, eu posso? Eu tenho tempo? Então,
Nossa, Pode sim, Jaci. Eu tive uma experiência interessantíssima lá. Teve um pessoal de uma agência de publicidade, alguma coisa assim, que fizeram até um desfile de modas com desfile de modas de uniformes. Eu achei muito interessante isso. E fizeram uma exposição de algumas fotografias da Escola Caetano de Campos. E uma das coisas que eles fizeram também foi levar em algumas estações do metrô essa exposição. E você não imagina, eu ainda estava lá na Caetano, o que eu recebi de telefonema, sabe, de senhorinhas assim que tinham passado, principalmente ali pelo Hospital das Clínicas, tinham se visto, na verdade, nessas fotografias, ligado para amigas, sabe, que estavam, olha, tem uma exposição assim. Olha, foi uma coisa assim interessantíssima. Eu acho que a escola poderia também fazer isso, sabe, uma exposição onde as pessoas pudessem se ver. Aqui, eu estou morando aqui no interior, né? Já fizeram isso também. Você não imagina como a comunidade se envolve quando se vê nisso, sabe? Participando de uma coisa dessa, onde seus filhos estudaram, onde eu estudei, onde meus filhos estudaram, sabe? Eu acho assim. Por isso que eu me apaixonei pela questão do arquivo escolar, porque é muito emocionante, gente, sabe? Eu fui, por conta da Caetano, eu fui para até em Salvador, né, para organizar a Escola Parque, que foi o único projeto do Anísio Teixeira, digamos assim, que aconteceu, né? E era uma comunidade assim muito pobre, sabe? E foi por isso que ele teve essa experiência lá. É uma coisa assim riquíssima, né? Você vê como a comunidade se envolve quando você consegue por algum meio trazê-la para dentro da escola, sabe? Então, não é só jogo de futebol, não é nada disso. Mas, sabe, essas memórias, né, eu acho importantíssimo. Então, gente, eu estou aqui à disposição, não sei se foi muito proveitoso, mas tem algumas dicas assim, que eu acho muito importante sobre a preservação, que nem a Cristina falou, o Diógenes. A escola é nova? Sim, ela é nova hoje, mas ela vai ser velha algum dia, né? Então, vamos preservar o hoje, pelo amor de Deus, ainda mais com essa pandemia, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então vamos preservar tudo isso. Eu só tenho a agradecer, quantas vezes vocês me chamarem, eu vou, entendeu? Sou louca para voltar lá, ver como é que está o acervo. Já falei isso diversas vezes para o Diógenes. Ai, me chama, Diógenes. E eu sou assim, sabe, eu gosto de falar as coisas bem nesse nível meio anarquista e bem alegre, porque essa coisa dessa tristeza, sabe, você já está lidando com um papel velho, aí você vai chorar em cima do papel? Não. Né, Cristina, né, Jorge, né, Lucas? É isso. Eu tenho muito orgulho de trazer essas coisas à tona, eu acho que o Lucas também, Diógenes também, e a Cristina também, né? É muito, muito importante para a nossa sociedade, né? Porque eu acho que a educação, ela sempre foi muito, né, nesse país. Então, eu acho que trazendo essas coisas, acho que dá um brilho, sabe? E é isso. E vamos continuando, né, gente? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Jaci. É sempre uma delícia conversar com você. E trabalhar com acervo histórico. Todo mundo se identifica muito, porque todo mundo se relaciona com cada detalhe, com cada objeto, com cada documento.
né, isso gera uma sensação de pertencimento. O encontro passado, a gente falou sobre o giz. Quem não conviveu com o giz? Quem não conviveu com o estojinho do professor? Quem não rabiscou o estojinho do professor, né? Não customizou o estojinho dele? Pois é. Eu também dei aula, eu sei que eu tinha minha caixinha de giz, né? Exatamente. E quando a gente era aluna, a gente fazia guerra de giz, né, Cristina? Quando Exatamente. É isso mesmo. Então, é um acervo riquíssimo, é um maravilhoso objeto de pesquisa que eu acho que os professores deviam fazer uso pedagógico disso, deviam fazer uso como objeto de pesquisa mesmo, de mestrado, de doutorado, porque a gente tem ali na mão, né? Muito próximo, um material riquíssimo para desenvolver a pesquisa e com os nossos alunos, né? Quer dizer, dá para fazer um trabalho coletivo fantástico, magnífico, envolvendo a escola toda. Em breve a gente vai ter aqui nós convidamos uma escola, não vou contar qual escola, que vai ser uma surpresa, de que já começou um trabalho, muitas escolas já desenvolveram, mas a gente vai trazer essa nesse momento e a gente pretende trazer muitas outras aqui para mostrar um pouquinho do trabalho que se faz, porque é possível, né? É possível fazer sim. Bom, nós estamos chegando no final, infelizmente, né? Eu quero encerrar esse programa informando que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, no canal de Desenvolvimento Profissional do Centro de Mídias. Quero fazer um agradecimento especial aos participantes do chat de hoje, foram contribuições fantásticas. Quero agradecer o trabalho e empenho da equipe da IFAP, de sempre, do Cremário Covas, do Diógenes, da Maristela, da Rejane, da Solange, que ficou lá no chat de hoje. Obrigada, Jaci, mais uma vez. Imagina. Obrigada, Lucas. Quando precisar, estou aqui, tá bom? Vamos convidá-la novamente, com certeza. Obrigada, gente. Gente, obrigada e até o próximo encontro. E se cuidem, né? Todos nós, se cuidem. Com certeza. Até mais, obrigada. Até mais.